preciosa graça de Jesus. Conforme as palavras do cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, aquela igreja que ele chama de sua, ele diz a minha igreja. A sua igreja é edificada sobre a pedra da revelação espiritual. Sem a revelação espiritual, não teremos edificação da igreja. Podemos ter uma série de coisas, menos a sua verdadeira edificação espiritual. E isto não vem através de carne nem sangue. A edificação da igreja pode vir, sim, através da instrumentalidade humana. Isso está perfeito, porque Deus não dispensa a instrumentalidade humana, mas não é o pensamento humano, os pensamentos do homem, aqueles que edificam a igreja. O homem é apenas um instrumento, um canal, por meio do qual os pensamentos divinos, os pensamentos da palavra de Deus se manifestam para a edificação da igreja. Então, a igreja é edificada por meio da revelação espiritual. A igreja, ela cresce por meio da revelação espiritual. A igreja amadurece por meio da revelação espiritual. E como eu disse, tomando as palavras de Jesus, claro, carne e sangue não podem nos dar revelação. Quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus foi muito claro e disse: não te revelou carne nem sangue. Um homem não pode dar a outro revelação espiritual. Seja ministro, seja um irmão, uma irmã da igreja, seja um apóstolo, seja um profeta, seja quem for, precisa receber revelação da parte do próprio Deus, ou então não entenderá nada acerca do reino de Deus e das coisas de Deus. Nesta ocasião, nós queremos falar um pouquinho sobre as obras, porque tenho notado muitos maus entendidos em relação à graça e à questão das obras. Alguns têm uma dificuldade muito grande, é o que parece, em entender o evangelho da graça. Quando nós afirmamos que a graça se baseia na obra de Jesus e não em nossas próprias obras, as mentes infantis, as mentes pequenas, as mentes sem muito entendimento, eles a razão da seguinte forma: então, não é necessário fazer nada, ou as obras são dispensáveis. Em um sentido, eles têm razão, mas não totalmente razão. Não é isso totalmente a verdade. O fato de estarmos debaixo da graça, sim, muda o ponto de partida. Já não somos nós que fazemos as obras, porque isso seria lei. A lei é aquela que tem o próprio eu, o próprio homem como ponto de partida. É ele que faz as obras. Isso seria Romanos 7. E aí onde nós lembramos daquelas duas vidas, os dois tipos de vida, são duas palavras gregas diferentes, que uma delas é bios, que se refere àquela vida natural, nascida pelo sexo. Isso está no parágrafo 83 e 84 da mensagem O Sinal. Essa é uma vida natural que é dependente da água, da comida ou do alimento e também do ar, do oxigênio, da respiração. Precisa respirar para então ser mantida. Esse tipo de vida, bios é uma palavra grega que fala sobre essa vida natural. Bios é uma vida já julgada e condenada. Você não pode melhorá-la, você não pode remendá-la, você não pode poli-la, você não pode aperfeiçoá-la. E é esse bios, essa vida natural, que o profeta chamou de o maior inimigo que eu tenho. O nosso eu.
O nosso velho homem que fica no caminho e estorva o agir de Zoe, que é outra palavra grega para a vida espiritual que recebemos quando nascemos de novo. A intenção de Deus é que Zoe se manifeste. A intenção de Deus é que a sua vida, não a nossa, Zoe, não bios, vida espiritual, não natural. A intenção de Deus é que Zoe, com todas as virtudes da estatura do varão perfeito, se manifestem por meio do cristão, do filho e da filha de Deus. Deus não está tentando melhorar bios. Deus não está tentando aperfeiçoar bios. Não se trata de um eu melhor. Não se trata de um auto-melhoramento, um auto-aperfeiçoamento. Não se trata disso. Não se trata de paciência, temperança, mansidão e outras virtudes herdadas de nossos antepassados, pais, mães, avós, etc. Não, não. Deus está lidando completamente com uma nova criação. É uma nova criação por renascimento e regeneração espiritual. E essa regeneração, esse novo nascimento, traz Zoe para dentro da pessoa. E Zoe, que é a própria vida de Deus, leva consigo as 7 virtudes da estatura do varão perfeito. E essas 7 virtudes não são herança dos nossos antepassados. Isso vem como herança, isso vem embutido, é inerente a essa natureza divina que nós herdamos quando nascemos de novo. É Zoe aquilo que Deus quer que se manifeste em nós, e não as virtudes do velho homem. Se você não entender isso, você vai ver uma vida cristã muito frustrada. Muito frustrada mesmo. Então, o ponto de partida não é bios, isso é lei. A lei tinha como ponto de partida bios, quer dizer, a vida natural, a capacidade, a energia, a força dessa vida natural. Por quê? Porque o Velho Testamento nunca teve acesso ao novo nascimento. E, portanto, eles não tinham Zoe dentro de si para ser o ponto de partida. Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão difícil entender sobre essas duas vidas? Será que é tão difícil entender São João 3,6, onde fala dos 2 nascimentos, o que é nascido da carne, que é carne, e o que é nascido do espírito, que é espírito? Será que é tão difícil entender que existem 2 vidas e que somente uma delas, Zoe, é que deve ser o ponto de partida para um cristão? O próprio Senhor Jesus, ele tinha bios, ele tinha essa vida natural que precisava de beber, de comer. Ele inúmeras vezes disse, eu tenho fome. Se apartou do caminho para buscar figos numa figueira, porque tinha fome. Para a mulher samaritana, ele disse, eu tenho sede. Na cruz, ele disse, eu tenho sede. E lhe deram vinagre. Ele tinha essa vida natural, bios. Mas ele nunca viveu por essa vida natural. Mesmo sendo um homem sem pecado, ele viveu sob o princípio da rendição. E em São João capítulo 5, versículo 19 e versículo 30, ele diz, o filho nada faz de si mesmo. Quer dizer, o filho não tem como ponto de partida esta vida natural, não tem como ponto de partida bios, ele tem como ponto de partida a pomba, o Espírito Santo que o encheu ali no Jordão. Exatamente sob esse mesmo princípio espiritual, nós vivemos. Isso é o que Paulo chamou de andar no Espírito. Isso é o que Paulo chamou de viver no Espírito. Isso é o que Paulo chamou em Gálatas 2:20 de não vivo mais eu, bios, vida natural, mas Cristo, Zoe, vive em mim, se manifesta em mim, flui através de mim. É exatamente isso. Agora, o ponto de partida é o que diferencia a lei da graça. Não é difícil de entender. Agora, quando nós falamos também estar debaixo da lei, são 2 coisas. Uma é
ter o homem como ponto de partida, isso é estar debaixo da lei, ter o homem como ponto de partida e não Cristo, ter bios como ponto de partida e não zoe, isso é estar debaixo da lei. E, em segundo lugar, é quando fazemos obras para conseguirmos a aprovação de Deus. Quando fazemos obras no intuito de nos qualificarmos diante de Deus. Nós não nos qualificamos e não somos aprovados diante de Deus pelo que fazemos. Será que isso é difícil de entender? Será que é difícil entender o que Paulo disse em Efésios 2:9, quando diz, não vem das obras a nossa salvação? Não é pelas obras? Porque o padrão de Deus é muito alto e o nosso melhor é considerado trapo de imundície? Será que isso é difícil de entender? Agora, quando falamos que somos dependentes daquilo que ele fez, Cristo fez no Calvário, e não daquilo que fazemos, as cabecinhas pequenas, a mediocridade no pensar espiritual, leva muitos, então, a dizer assim, então não precisa de obras. Quem falou uma coisa dessas? Ninguém falou uma besteira dessa. Ninguém falou uma bobagem dessa. A própria Bíblia está cheia de versículos, o Novo Testamento está cheio de versículos, por exemplo, dizendo que a igreja é um povo zeloso de boas obras. O Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, só nas cabeças que não pensam, que não têm discernimento espiritual, que não têm entendimento espiritual, é que surge esse raciocínio tolo. Estamos na graça, não precisamos mais orar. Que raciocínio tolo! Estamos na graça, não precisamos mais jejuar. Estamos na graça, não precisamos mais ir na igreja. Estamos na graça, não precisamos fazer mais nada. Estamos na graça, não preciso ler mais a Bíblia. De onde você tirou esse raciocínio? Da Bíblia não foi. Nem das minhas pregações, nem dos meus ensinamentos. Isso você tirou da sua cabeça e é a sua conclusão, que, diga-se de passagem, é uma péssima, horrível interpretação daquilo que a Bíblia chama de graça. A graça não é inimiga das obras. Pelo contrário, a graça, ela produz um fruto de obras maravilhoso. A graça não transforma as pessoas em preguiçosas. Leia 1 Coríntios 15:10, você vai encontrar que Paulo diz que os apóstolos do Senhor trabalharam, mas ele diz, mas eu, pela graça que me foi dada, trabalhei muito mais do que todos eles, juntos. A graça te fará trabalhar mais. E você terá uma maior qualidade em seu serviço a Deus. E ele termina o versículo dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça não produz preguiçosos, a graça não é sinônimo, já falei 1000 vezes, a graça não é sinônimo de passividade. Passividade é diabólico. Passividade é não preciso fazer mais nada. Isso é diabólico. Quando nós falamos que não estar, ou que não estar debaixo da lei é eu não sou o ponto de partida, não significa que não haverão obras na minha vida. Significa que Cristo em mim é que fará essas obras. Zoe em mim fará essas obras. O Senhor Deus Todo-Poderoso se expressará com a sua paciência, com o seu temperamento, com a sua bondade, com a sua mansidão, com a sua sabedoria. Então, haverá obras ou não? Claro que haverá. Ele será manso em mim, Zoe será inteligente em mim, Zoe será a minha sabedoria, Zoe será a minha mansidão, Zoe será a minha paciência, Zoe será a minha fé. Haverá obras ou não? Haverá. Só que eu não as farei. Por que que eu não as farei? Apenas serei o canal de manifestação
de Zoe. Sabe por quê? Porque Paulo disse, não vivo mais eu. Em outras palavras, estou morto. Fui crucificado juntamente com Cristo. Isso não significa que nada será feito. Haverão obras, sim, pela fé. Fé não é sinônimo de passividade. Quando eu estou crendo, eu não estou sendo passivo. Ou você acha que Hebreus 11, que é o capítulo da fé, é o capítulo da passividade? Hebreus 11, o capítulo da passividade. Abraão foi passivo, Gideão foi passivo, Sansão foi passivo, Isaac foi inerte, Sara foi uma preguiçosa, Sansão foi um preguiçoso, ninguém fez nada. Não. Olha o que aconteceu na vida desses homens e mulheres que se moveram pela fé, pelo amor de Deus. Parem de falar besteiras e bobagens em relação à graça. Está mais claro do que água, mas eu sei que precisa de revelação espiritual. Mas é só a pessoa se interessar. Ao invés de descartar a graça para um canto porque não entende direito, que isso para mim é uma burrice, a pessoa teria que dizer assim, Senhor, me ensina. Eu não estou entendendo direito, me ensine. Me faça entender, seja a minha sabedoria, seja o meu entendimento, porque se eu vejo, pelo menos por um pequeno instinto espiritual, que a questão da graça é vital para o meu amadurecimento, é vital para a minha saúde espiritual, é vital para um caminhar vitorioso na presença de Deus, eu tenho que entender isso. Então eu vou meditar, eu vou silenciar diante de Deus, eu vou para as mensagens, vou para a Bíblia, vou correr atrás desse entendimento e me tornar receptivo para recebê-lo. Mas eu vou procurar entender. Por quê? Porque eu entendo que a graça é uma questão vital. Entenda que quando falamos sobre a graça, estamos falando de ponto de partida. Quando estamos falando sobre a graça, estamos falando do Calvário, que é o que nos qualifica, não o que eu faço. Agora, isso não quer dizer que as obras não estarão presentes na minha vida. É impossível você ter fé genuína e não ter obras. É como ter o sol e não ter calor. É como ter a água e não ter o molhado. Não tem como. É como ter o fogo e não ter o calor. Andam juntos. As obras estão embutidas dentro da fé perfeita. A fé perfeita traz obediência, a fé perfeita traz boas obras, a fé perfeita levará a pessoa a orar, a fé perfeita levará a pessoa a crer, a fé perfeita levará a pessoa a fazer tudo aquilo que é espiritual, que é bíblico. A graça não é antibíblica, a graça não é geradora de preguiçosos, a graça não é anti-oração, anti-jejum, anti-congregar, anti-ler Bíblia. Então, quando a pessoa fala que, porque estamos na graça, podemos viver de qualquer jeito, e as obras não são importantes porque o que importa é a obra de Cristo na cruz, essa pessoa está me dizendo, em poucas palavras, que não entendeu nada do que é a graça. Entendeu tudo errado. E o pior é que chama essa má interpretação, essa interpretação errada de graça. E não é graça, isso é desgraça. Isso é uma desgraça. Para finalizar, eu quero ler Tito capítulo 2. Versículo 11 e 12. Preste atenção o que a graça ensina. Porque a graça de Deus se há manifestado. Para quê? Trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Vamos ver o que a graça ensina? Vamos ver se a graça ensina preguiça? Vamos ver se a graça ensina que as obras não são necessárias? Vamos ver se a graça ensina a sermos mundanos? Vamos ver se a graça nos ensina a libertinagem? Vamos ver se a graça bíblica
ensina coisas erradas. Vamos ver se a graça ensina o mundanismo. Vamos ver se a graça ensina a embriaguez com as coisas do mundo. Vamos ver. Vamos ver se é assim mesmo. O que a graça ensina, Paulo? A graça de Deus se há manifestado ensinando-nos. O que a graça nos ensina, Paulo? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, a graça ensina a renunciar à impiedade. Interessante, né? Eu pensei que a graça nos tornava piores. Eu pensei que a graça nos tornava mundanos. Mas aqui Paulo está dizendo que a graça, quando você entende direito a graça, ela te ensina a renunciar aos desejos mundanos. Interessante, né? Que a concepção de graça de Paulo é bem diferente àquilo que alguns chamam de graça hoje, que é um tipo de relaxamento espiritual. 3 coisas: renunciando à impiedade, renunciando também às concupiscências ou desejos mundanos. Então, a graça não ensina o mundanismo. E, olha o que ele diz: vivamos neste presente século. Agora aqui vem vivamos, quer dizer, vida vivida. Vamos ver o que a graça ensina. Vamos ver. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, quer dizer, com piedade, que é ser como Deus, um dos degraus da estatura do varão perfeito. Então, pelo amor de Deus, parem de falar besteiras em relação à graça. Se você não entende, fique calado, fecha o bico, para não falar bobagens contra o próprio evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a graça não é inimiga das obras. A graça produz, sabe o quê? Um povo zeloso de boas obras. Eu espero que vocês tenham entendido. E se alguém falar alguma besteira sobre a graça, que a graça não crê nas boas obras, que as boas obras não são necessárias, que a graça só produz libertinagem e mundanismo, que você possa indicar o link dessa programação para essa pessoa não ficar falando coisa que não entende. Pura besteira, pura bobagem. Está bom? Deus te abençoe no precioso nome de Jesus Cristo, e eu espero que isto possa trazer um esclarecimento acerca do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Através deste canal, todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós temos a nossa transmissão ao vivo. Nós te convidamos para que você assista toda quinta-feira, às 21 horas. Também você pode pedir pelo número do WhatsApp que aparece aqui na tela. Você pode pedir áudios e nós, com todo prazer, estaremos enviando a você diariamente áudios que te ajudarão no crescimento espiritual. E se você também deseja contribuir com este trabalho, com este ministério, também pode entrar em contato conosco por esse número que aparece na tela e nós te daremos instruções de como você poderá fazê-lo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde sempre. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdi.